Vamos abrir as Bíblias no livro de Judas. O livro de Judas é mesmo no final da Bíblia, é o livro antes do Apocalipse. Judas só tem um capítulo e hoje vamos ter como tema o propósito central, da razão que levou Judas a escrever, o propósito desta carta, e a carta que Judas não escreveu e a carta que escreveu. E vamos ver os versículos 3 e 4, onde ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Até aqui, então, a carta que Judas não escreveu e a carta que ele escreveu. O autor da carta, nós já tivemos a primeira mensagem, que foi a introdução a esta carta. O autor, então, Judas, não perde tempo em declarar qual é o propósito central da sua carta. E qual é? É aquilo que está nos versículos 3 e 4. Ele começa, versículo 3, por amados. Amados. Então, Judas não apenas fala sobre o amor cristão, mas ele demonstra esse amor aqui de duas maneiras. A primeira, no trato afetuoso, repetido, aí com a expressão amados, nesta epístola tão curta. Ele repete isso no versículo 3, depois no versículo 17, ele diz, mas vós amados, e depois no versículo 20, mas vós amados. Então esta repetição tão frequente, numa carta tão pequenina, o que é que prova? Que há um amor verdadeiro no coração de Judas pelos seus leitores. Os crentes são isto mesmo, somos amados uns dos outros como irmãos, devemos amar-nos e como crentes somos também amados por Deus. Mas a repetição aqui numa carta tão pequena desta expressão mostra o verdadeiro amor que Judas tinha por aqueles a quem ele escreveu. Qual é a segunda forma de Judas mostrar amor? É pela advertência, pelas advertências sérias que ele passará a escrever no decurso desta epístola. O amor cristão não é apenas algo sentimental, mas o amor deve expressar-se também desta forma, em alertando, advertindo para perigos, escrevendo para que as pessoas amadas também possam mudar alguma coisa que se mostre necessária. E neste caso, ele está a falar para irmãos na fé e o amor dele vai mostrar-se porque ele lhes dá um alerta muito importante. Vejam que Judas nunca teve o propósito de escrever esta carta com este tema, porque ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Ele tinha interesse diligente e tinha uma ideia inicial. E qual era então o motivo e o plano inicial? Ele queria escrever acerca da salvação comum. Ele queria escrever uma carta em termos doutrinários, para encorajar, para ensinar sobre a fé cristã, porque ele diz aí, queria escrever-vos acerca da salvação que Deus nos deu. Ele certamente queria falar sobre o amor de Deus, sobre a cruz de Cristo
que veio ao mundo para nos salvar. Ele queria falar sobre o perdão dos pecados, sobre o arrependimento, sobre a fé em Jesus. Ele queria falar sobre a vida da fé, sobre a santificação, etc. Ele queria falar acerca da salvação, deste tema. Mas eis que ele foi forçado a mudar de assunto. E foi forçado com alguma urgência. Porquê? Por causa de notícias que ele recebeu de heresias, de falsos ensinamentos, falsos mestres, perigosos para a igreja e para os crentes. E ele diz, tive por necessidade, ou seja, eu quis escrever sobre este tema, mas tive que mudar. E tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Tal era o perigo e as notícias que ele recebeu eram de facto preocupantes. E ele escreve para exortar os crentes a batalharem pela fé. Veja essa expressão aí, tive por necessidade, indica que Judas está a dizer, eu vi-me obrigado, forçado a escrever outro assunto. Então vejamos, aqui nós devemos olhar para aquele que é o líder da igreja, o pastor, aquele que governa o rebanho de Deus, que além de ensinar, também tem de ser vigilante, tem de ser guardador. Paulo escreveu assim, numa reunião que ele teve com os líderes das igrejas, ele escreveu assim, olhai, pois, por vós, ele escreveu isso em Atos 20, 28 e 29, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então vejam, Paulo diz aos líderes, olhem, vocês protejam-se, olhem por vós e também vigiem o rebanho. O rebanho, a igreja, os crentes que Deus vos deu, como ele dizia, para apacentardes a igreja de Deus. Por isso, Judas, também como um homem vigilante, ele vai aqui, perante uma ameaça, ele vai pedir aos crentes que sigam o seu exemplo e que sejam também fiéis e poderosos na vigilância e na defesa da fé cristã. Ele utiliza uma expressão muito forte, que é escrever-vos e exortar-vos, encorajar-vos, estão a ver, a batalhar pela fé. Batalhar, combater pela fé, defender a fé. Nós às vezes achamos que a vida cristã que é assim uma coisa tipo hobby. Ok, durante a minha vida normal e depois, quinta-feira à noite tenho a reunião de oração em estudo bíblico, ao domingo também tenho, e vou prosseguindo. Mas vejam, a vida cristã não é... Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E devemos estar aqui preparados para isto mesmo. Batalhar pela fé. E aqui é uma expressão de combate, de defesa. A fé aqui refere-se a quê? O que é este batalhar pela fé? Se calhar estamos às vezes conscientes que temos que batalhar para defender uma pessoa. Mas aqui é a fé. A fé é o conjunto de crenças cristãs, é aquilo em que nós acreditamos, aquilo que o Espírito Santo nos ensina na Palavra de Deus, ou seja, aquilo que constitui o fundamento da nossa vida como crentes. É este conjunto de ensinamentos, aquilo em que nós acreditamos como crentes, a fé cristã. Agora vejam aqui outra expressão interessante que Judas utiliza. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Isto é muito importante. A fé, ou seja,
o conjunto de doutrinas, de ensinamentos, aquilo que constitui a base da nossa existência como cristãos, diz a fé que foi uma vez dada aos santos. O que é que isto significa? Os santos aqui, já falámos disso várias vezes, refere-se aos crentes. A fé, então, que foi dada aos crentes. Quer dizer o quê? Uma vez dada aos crentes. Quer dizer que aquilo que Deus nos deu e nos revelou e que o Espírito Santo inspirou que fosse escrito, que temos na palavra de Deus, foi uma vez por todas dada aos crentes, dada à Igreja. Essa revelação de Deus já terminou. O ensinamento dos apóstolos, aquilo que eles escrevem, que eles ensinam, inspirados pelo Espírito Santo, foi entregue de uma vez e não se pode acrescentar nem alterar, não há nada de novo para Deus nos trazer, a Bíblia está completa, a palavra de Deus está terminada. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e Ele trouxe-nos a revelação total e final de Deus, de uma vez para sempre. Portanto, já cessou a revelação de Deus. Ora, os falsos mestres que Judas sabia que estavam a entrar na igreja naquele tempo, eram chamados gnósticos, que nós iremos ver melhor mais à frente, estavam a trazer ensinamentos acrescentados a esta fé que tinha sido dada uma vez dada. E o apóstolo Paulo também já teve que batalhar contra esse problema, contra esses que dizem há coisas novas revelações. Olha o que é que Paulo escreve, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9. E ele escreve assim, às igrejas da Galácia: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Estão a ver? E querem transtornar, alterar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, que era o que aqueles gnósticos, aqueles falsos mestres estavam a dizer, que estavam a receber novas revelações até de anjos que vinham do céu. E Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou até um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então Judas está aqui a dizer, batalhai pela fé, pelo conjunto de revelações que Deus nos deu, seus ensinamentos que estão na palavra de Deus, foram dados uma vez. Uma vez, aquilo que Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento, pelos escritores e os apóstolos do Novo Testamento, é a autoridade final. A fé que uma vez foi dada aos santos. Não há segunda vez. Deus agora revelou uma segunda vez mais algumas coisas novas. Ou terceira ou quarta vez, não há. É uma vez. Uma vez foi dada para sempre aos santos. E vejam a expressão, foi dada. Quer dizer, Deus deu, Deus entregou a sua revelação. Foi entregue por Deus e depois transmitida à igreja. E nenhuma outra fé será mais dada por Deus. Então vejam, Judas é claro. Eu tinha interesse em vos escrever sobre um assunto, mas as notícias que eu vi são tão perigosas que eu fui obrigado a escrever-vos, a exortar-vos, batalhem pela fé, que uma vez só foi dada, foi entregue
aos santos. Foi dada por Deus. E não apenas Judas tem esta opinião. Ele vai em linha, por exemplo, com João, o apóstolo João, que escreveu na sua segunda carta, versículos 9 e 10, Judas concorda com João que qualquer homem, mestre, seja quem for, cuja doutrina vá além daquela que foi dada, foi entregue por Deus uma vez, deve ser rejeitado. Veja o que é que João escreve. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que não continua nessa fé entregue uma vez por Deus, a doutrina de Cristo que veio e nos revelou a verdade de Deus, diz, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta que temos aqui revelada, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por isso, nós podemos perguntar, qual é o teste da verdade? É a fidelidade a Jesus? É a fidelidade à palavra de Deus? É essa fé que uma vez, não segunda vez, nem terceira vez, uma vez foi entregue, foi dada, foi entregue aos santos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, pastor, ele vai na mesma linha. Veja o que é que ele escreve a Timóteo em 1 Timóteo 6:20 e depois 2 Timóteo 1:13 e 14. Ele diz assim: Ó Timóteo, guarda, olha uma vez mais, o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, ou seja, protege, defende o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Judas estava bem consciente e escreve àqueles irmãos, é uma epístola universal, não é para uma pessoa, nem para uma igreja, é universal para todas as igrejas em todos os tempos. Batalhemos pela fé, essa fé que Deus nos deu, nos entregou uma única vez. Porque vejam, nós sabemos que existem ensinamentos diferentes da palavra de Deus, as seitas dos nossos dias, como naquele tempo também surgiram. Como é que nascem as seitas? Nascem exatamente da desobediência e da não aceitação desta grande verdade que temos na palavra de Deus. Se nós formos ver, por exemplo, a história das Testemunhas de Jeová, iniciaram em 1870, por aí já podemos ver logo muita coisa, ou os Mormons, que começaram em 1847, ou os Adventistas do Sétimo Dia, em 1818. Geralmente, na sua origem está que tiveram uma visão ou uma revelação especial, um anjo que é entregue a uma determinada pessoa, que traz novas revelações de Deus, e outras aparições e visões que são contrárias às Escrituras. Tudo aquilo que acrescenta ou que vá contra a Bíblia não é de Deus. Deus já entregou de uma vez tudo aquilo que nós precisamos. E isto é tão importante e tão perigoso que Judas diz, viu-se obrigado a escrever para as igrejas e diz, exorto-vos a batalhar pela fé como eu. Portanto, irmãos, nós como crentes devemos também estar sempre alerta e disponíveis para defendermos a fé cristã e estarmos dispostos a fazer isso. Depois, versículo 4, chegamos aqui agora à revelação do perigo que Judas naquele tempo
veio a conhecer e que o levou a escrever à pressa esta curta e repentina carta. Porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, este versículo 4, apresenta-nos várias características e a razão principal que levou Judas a escrever esta carta. Ele vai aqui apontar várias características dos falsos mestres. Eles são aqui identificados e designados como homens ímpios. Homens ímpios. Que se introduzirão furtivamente, secretamente, disfarçadamente nas igrejas. Quer dizer, por métodos desonestos, distorcidos, enganosos, apresentam-se como se fossem autênticos e simples cristãos, mas afinal vão entrar nas igrejas com ensinos, com ideias, doutrinas totalmente estranhas à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus. E naquele tempo eles foram conhecidos como os gnósticos e o gnosticismo. E o que era isso? O gnosticismo, aquilo que estava a atacar a igreja naquele tempo, e hoje são outros, era um conjunto de ensinos e de filosofias religiosas, secretas, porque diziam que tinham vindo ao conhecimento apenas de alguns, escolhidos para isso, receberam novas revelações, assim, uma coisa muito mística naquele tempo, que eram contrários à verdade de Deus, contrários à revelação de Jesus e às Escrituras. E tornou-se muito sério porque isso de facto entrou dentro da igreja e depois manifestou-se fortemente nas igrejas cristãs. Sabe o que é que o Senhor Jesus disse? Ele disse assim no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele está a dizer que ele é a porta e que ele é o bom pastor. E o Senhor Jesus disse que o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, entra pela porta. Já o falso não passa pela porta, mas arranja outros caminhos, outras alternativas, mas que são sempre uma ameaça às ovelhas de Cristo. Olha, Jesus disse assim em João 10, 1 e 2. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, não é? Só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, e a porta é Jesus, é o pastor das ovelhas. Para aquele que entra de maneiras estranhas e contrárias à palavra de Deus, Jesus diz aí claramente, é ladrão e salteador. Mas Judas também acrescenta aqui que isto que iria acontecer na igreja, também já havia profecias de alerta para haver cuidado em relação a isso. Porque ele diz aqui no versículo 4, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, também falou a mesma coisa sobre esse alerta. Ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, está a falar no povo de Israel, na sua caminhada para a terra prometida, e não só. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Portanto, aqui, enquanto Pedro chamou, se lembram ainda, àqueles que assim faziam escarnecedores, aqui Judas chama-lhes homens ímpios. E o que é que estes homens ímpios também iriam introduzir nas igrejas?
Vejam, o nome que Judas dá aqui a estes falsos mestres já diz muita coisa e também diz acerca daquilo que eles vão fazer. Vejam o versículo 15. Diz, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. E também, o resto do versículo, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Também o versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então estes mestres falsos eram ímpios na sua doutrina e também no seu estilo de vida diária. Eram altamente imorais e diziam, mas isso está bem, porque, veja o versículo 4, convertem em dissolução a graça de Deus. Não estavam ensinando caminho e vida de santidade, mas convertiam a graça de Deus, o ensinamento de Deus, em dissolução, em pecado. Paulo também teve de enfrentar este problema em algumas igrejas. Vejam que ele escreve aos Romanos assim, com o testemunho que deve fazer parte da vida dos crentes. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. E o ensinamento que estava a entrar na igreja é que se podia fazer tudo isto sem qualquer problema. E também Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Que é fazer o mal e achar que está bem. É converter a graça de Deus em dissolução. O apóstolo João também batalhou contra isto, quando ele escreveu em Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, que deixas que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Ora, no versículo 4, no final, Judas vai dizer que com este tipo de ensinamento daqueles falsos mestres que estavam a entrar na igreja, o que é que eles estavam a negar? A graça de Deus, mas negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Era uma negação de tudo aquilo que Deus é, daquilo que Deus ensina, da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra. Negavam que Jesus fosse o único dominador, o único soberano, o único Senhor nosso, porque isto é o que o Senhor Jesus é para nós como crentes. Vejam aí essa expressão. Jesus não apenas é Deus, mas é o único dominador e Senhor. Aquele que é o dominador das nossas vidas, aquele que nos dirige, aquele que nos governa, aquele que é o cabeça, aquele que manda, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando aqueles falsos mestres ensinavam tudo aquilo, estavam a negar exatamente todas estas coisas acerca de Deus e acerca do Senhor. Uma das coisas que eles ensinavam, vejam, é que Jesus não tinha passado um simples anjo, mais um anjo entre os muitos que Deus tem. Negavam a sua divindade, a sua encarnação como Deus feito carne. Diziam que quando Jesus foi batizado, nesse dia o Espírito Santo desceu sobre ele, mas antes de Jesus morrer e dar a sua vida para a redenção
do homem caído, o Espírito Santo saiu, ausentou-se. Portanto, quem morreu não era a mesma pessoa. Negavam que Jesus fosse o Verbo, Deus que se fez carne. Era apenas mais um anjo como muitos outros. E essa era realmente uma heresia muito séria e muito perigosa sobre Jesus, sobre a sua autoridade, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Porque quando se nega a pessoa de Jesus, nega-se muito mais do que Jesus. Nega-se a sua pessoa, nega-se a Deus e a sua obra. Vejam que 1 João 2, 22 e 23 ajuda-nos a compreender o que significa crer em Jesus e não crer. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, cumprindo as promessas de Deus. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai, que o mandou, e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, esta união única de Jesus e do Pai é importantíssima. Confessar e crer em Jesus é confessar e crer no Pai. Negar a Jesus é negar ao Pai. Portanto, irmãos, em conclusão, que nós possamos olhar para este alerta de Judas. Somos amados como crentes uns dos outros, uns aos outros, e somos amados pelo Senhor Deus. Sejamos fiéis à palavra, permaneçamos alerta para os desvios que possam surgir, crendo nesta verdade que a fé, conjunto de ensinamentos e de verdades que constituem a base da fé cristã, foi entregue, foi dada por Deus uma vez para sempre. Não há alterações, não há novidades, não há novas revelações. Que nós possamos batalhar por essa fé sempre que for necessário, crendo que só Jesus é o único Salvador. Só Jesus é o único dominador e Senhor nosso. Amém.